Fala, minha turma maravilhosa! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Escola de Números comigo, professor Thiago Araújo. E turma, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre função exponencial, como é que isso cai na prova do Enem. Então a gente vai responder aqui algumas questões de várias formas diferentes para você não errar nenhuma questão de função exponencial na prova do Enem. Lembrando, turma, a melhor forma de estudar é resolvendo questões. E se você quiser baixar esta lista e muito mais outras listas, no último link da descrição está lá o link do meu site para você acessar e baixar gratuitamente várias listas de vários conteúdos diferentes com muitas questões, beleza? Então, turma, bora lá sem muita enrolação. Antes de começar, eu já te peço aí para você dar aquela curtida boa para você me ajudar bastante, tá? Então, não esquece e te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Você que está assistindo o vídeo sem estar inscrito, por favor, te inscreve aí para ajudar a gente aí a cada vez mais ajudar mais pessoas, tá bom? Então, sem enrolação, turma, vamos logo para a primeira questão. E aí você pode estar se perguntando, Thiago, como é que função exponencial cai? Vamos pensar. Eu tenho algumas opções. Lei de formação. A questão te dá um problema e pede a lei de formação. Ou quando não, a questão te dá um gráfico e pede para você encontrar a lei de formação. Ou ela te pede para te encontrar a lei de formação e calcular um valor. Ou simplesmente te dá um problema para você montar a lei de formação, ou já te dá a lei de formação para você calcular um valor. Então, tudo vai gerar em torno lei de formação, gráfico e cálculo de valores, que eu chamo de imagem ou do valor de x, vai depender da situação, tá bom? Nessa primeira questão, você já tem uma questãozinha bem tranquila, que caiu no Enem em 2013, que fala assim, ó. Em um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora, devido à ação de um agente bactericida. Então, observa o seguinte, muito importante isso. Ó. Primeira coisa, quando fala de cultura de bactéria, população de bactéria, a gente sabe que o crescimento das bactérias é sempre exponencial. Então, eu já penso numa função exponencial, já acertaria essa questão sem pensar muita coisa. Mas eu preciso estar ligado assim, ó, reduzida pela metade a cada hora. Então, a cada hora é reduzida pela metade, tudo bem? E aí, o que acontece, ó? Devido à ação de um agente bactericida. No experimento, o número de bactérias, olha só, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função do tipo, pode marcar sem medo, função exponencial, porque o crescimento ou o decrescimento das bactérias vai ser numa ideia de função exponencial. Mas, Thiago, como é que eu poderia marcar justificando a minha resposta? Da seguinte maneira. Então, vamos lá. Ó. Eu vou chamar aqui número de bactérias, eu vou chamar aqui de N, tá? E a função do tempo eu vou chamar de T. Beleza. Então, a minha função vai ser dada por quem? Por N de T. Beleza. N de T. Turma, existe uma função tipo exponencial, que é aquela função que te dá um valor K, eu vou colocar aqui, ó, pode ser qualquer letra, mas eu vou colocar um valor K, onde este valor K é o valor inicial. Então, aqui, ó, valor inicial. Então, sempre que você vê uma função exponencial dessa forma aqui, você vai lembrar que esse número que está multiplicando a potência é o valor inicial. E aí, olha o que vai acontecer aqui, ó. Nessa situação, está dizendo o quê? Que a cada hora, né? Cada hora reduz pela metade. Turma, grava isso, ó. Reduzir pela metade é o mesmo que dividir por 2. Reduzir pela metade é o mesmo que dividir por 2. Ou multiplicar por 1,5, tá? Por meio. Então, turma, reduzir pela metade é dividir por 2 ou a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, você vai multiplicar aqui, ó. Na primeira hora, você multiplica pela metade. Na segunda hora, multiplica pela metade de novo. Na terceira hora, multiplica pela metade de novo. E assim sucessivamente. E aí, o que você vai ter aqui nessa situação? Você vai ter, ó, um valor multiplicando quantas vezes? X vezes. Olha o que acontece, ó. X vezes. Só que é o seguinte, na hora que eu multiplicar, por exemplo, no tempo inicial, na primeira hora, passou uma hora, vai acontecer o quê? Reduzir pela metade. Então, o que vai acontecer? Olha só,
x vezes, eu vou ter o seguinte, ó. Quando eu pego um número e multiplico por ele várias vezes, é o mesmo que eu transformar em potência. Então, vai ficar k vezes 1/2 elevado a quanto? Turma, quantas vezes eu estou multiplicando esse número por ele mesmo? X vezes. Então, o expoente vai ser x. Então, se essa questão pedisse a função, tá aqui ela, ó. K, que é o valor inicial, vezes 1/2 elevado a x. Aí você testa, por exemplo, na primeira hora vai ficar 1/2 elevado a 1, que vai dar 1/2. Ou seja, na primeira hora você tem a metade. E aí você vai substituindo e vai testando e você vai verificar que essa função está de acordo com o problema. Então a questão é bem rápida para você responder, mas é legal para a gente aproveitar. Então se essa questão estivesse pedindo qual é a função, tá aí a nossa função. E se ela desse, por exemplo, sabendo que eu tinha lá 4.000 bactérias, você colocaria 4.000 no lugar do K e estava tudo certo. Tranquilo? Beleza? Então, lembrando, turma, não é responder a questão por responder, é responder para aprender. Por que é função exponencial? Porque quando eu divido por 2 várias vezes, é o mesmo que dividir por 2 elevado a uma quantidade de vezes que eu estou chamando de x. Mas, na verdade, para ficar até melhor aqui, né, para não ficar diferente do que eu estou usando, eu vou utilizar aqui o t, porque eu estou usando o tempo como t, né? T vezes. Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Coloquei x, mas na verdade é melhor colocar t, porque eu estou usando t como tempo. Então, t vezes. Agora ficou bonito. Pronto. Para ficar de acordo com a minha função. Como eu estou usando t, bota t e não x, que senão fica diferente. Agora sim ficou bonitinho, beleza, tá? Então, turma, vamos lá para a próxima questão. Questãozinha agora que envolve gráfico. Turma, sempre aguarde questões que envolvam gráfico numa prova que vai cair função. Se cai função, uma das ideias, né, uma das coisas que você tem que esperar é pelo gráfico. E conhecer o gráfico de uma função, conhecer tudo é super importante, tá? Olhou para esse gráfico, eu já sei que é o gráfico de uma função exponencial, eu sei que é o gráfico de uma função exponencial crescente, eu sei que essa função exponencial não é uma função exponencial na sua definição original, porque não está passando pelo 1. Então, eu já sei um monte de coisa só de olhar para esse gráfico. Bora lá, ó. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após o seu plantio, modelado pela função. Então, ele te dá aqui a função, na qual y representa a altura da planta em metro e t é considerado em ano. E há uma constante, e a, olha só, ele está dando aqui y, t e o a. A é o quê? Uma constante maior que 1. Se A é uma constante maior que 1, quer dizer que essa função ela é crescente, tá? O gráfico da função, ou melhor, o gráfico representa a função y. Então tá ali o gráfico. Só para ilustrar aquilo que ele falou na questão, ó. Se está crescendo para cá, essa função é o quê? Crescente. Então ela é crescente. E, turma, se ela é crescente é porque o A, aquela constante, ela é maior que 1, tá? Então, tá aí as informações na própria questão. A questão está te ensinando. Admita ainda que y de 0 fornece a altura da muda quando ela é plantada. Então, y0, ela fornece a altura quando ela é plantada. Beleza, y de 0. Turma, o que é falar y de 0? É o y quando x é igual a 0. E aonde que o x é igual a 0? Em cima do eixo y, neste ponto aqui, ó. Neste lugar, o x é 0. Este ponto aqui, turma, é o 0, 0,5. Eu vou colocar 1/2. Melhor como fração, tá? Então, este é o ponto. 0,5 ou 1/2 é a mesma coisa. E deseja-se cortar o eucalipto quando as mudas crescerem 7,5 após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Turma, observa só. Ele está dizendo que o plantio é dado o quê? Com meio metro. Ele fala aqui, ó, o y de 0 fornece a altura da muda quando é plantada. E ele quer saber quanto tempo vai demorar para você cortar essa planta, sendo que ela ainda vai crescer 7,5 metros. Ela é plantada com meio metro e ainda vai crescer 7,5 metros. Então, mais 7,5 metros. Turma, se ela ainda vai crescer 7,5 metros e ela já tem meio metro, então ela vai chegar a quantos metros?
8 metros. E aí eu quero saber em quanto tempo isso vai levar. Então, eu quero saber esse valor bem aqui, ó, que eu vou chamar aqui de t. Beleza? Turma, para eu decidir, ou melhor, para eu calcular este ponto, eu tenho o y, tá faltando o t. Então, é só eu substituir na função. Só que eu não tenho a função. Não tenho entre aspas, porque a questão disse que o y de t é igual a A elevado a t menos 1. Olha a dica. Todas as vezes, só toda vez que você tiver uma questão que envolve o gráfico e você precisa determinar a função, você vai olhar no gráfico os pontos que você tem. Então, eu tenho este ponto de coordenadas 0 e 1,5, tenho este outro ponto que a questão deu, de coordenadas 6 e 32. Qual ponto você vai utilizar? Aqueles que têm coordenadas menores. Então, eu vou utilizar este ponto aqui, ó. Lembrando que aqui é x e aqui é y. Então, eu vou substituir. Então, no lugar do y, eu vou colocar quanto? 1,5. Igual a A elevado. Quem é o t? Só modificando aqui que ele está usando t e não x. Então, vou colocar um t aqui. Então, no lugar do t vai ficar o quê? 0. Vai ficar 0 menos 1. Então, 1,5 é igual a elevado a 0 menos 1, isso aqui vai ficar a menos 1. E a elevado a menos 1 é só mudar a base, inverter, vai ficar 1 sobre a. Fazendo meios por extremos, eu tenho que a é igual a 2. Pronto. Se eu descobrir quem é a, acabou. Eu descobri a minha função. Logo, quem é a minha função? A função vai ser isso aqui, ó. Y de t é igual a A. Mas quem é A? 2. Então, vai ficar 2 elevado a t menos 1. Pronto. O que ele está querendo nessa questão? Ora, Thiago, muito fácil. Ele quer saber quanto tempo leva para essa planta chegar a 8 metros. Ora, eu quero saber o valor de t. Eu sei o valor de y. Substitui. Qual é o valor de y? 8. Então, vai ficar 8 é igual a 2 elevado a t menos 1. Turma, equação exponencial. O que você faz? Bem simplesinho. Pega todo mundo e escreve na mesma base. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, que é igual a 2 elevado a t menos 1. Você já sabe, eu tenho certeza, que é só tirar as bases quando elas forem iguais e igualar quem? Os expoentes. Então, você vai ter t menos 1 igual a 3. Logo, você vai ter que t é igual a 3, menos passa para lá como mais. Logo, você tem que t é igual a 4. Beleza? Então, demora aí 4 em ano, né? 4 anos para poder você ter uma altura de 8 metros. Beleza? E aí, você vai lá, marca a letra B sem medo de errar. Tranquilão? Beleza? Então, se você tá entendendo tudo, bota aí, Thiago, tá massa, tô entendendo tudo, mas se não tá entendendo nada, se você tem dúvida, coloca também nos comentários que eu respondo cada um de vocês, tá bom? E aí, bora lá. Aproveitando aqui, mandando um abraço aqui pra galera de Passo do Lumiar, do Maranhão. No último vídeo, eu perguntei de onde a galera tava falando, teve gente que botou, ó, Thiago, eu tô aqui em Passo do Lumiar, Maranhão, então um abração pra galera de Passo. Gosto demais aí da terra de vocês. Então, bora lá, turma, para a letra, ou melhor, para a questão 3. Questãozinha 3 fala assim, ó. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. A gente está vivendo uma pandemia causada por vírus, né? Para decidir as medidas, para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil. Lembra da questão, lá da primeira questão que eu falei para vocês? Valor inicial multiplicando a potência. Vai acontecer nessa questão. Obteve-se a fórmula para a população. Então, está aqui a fórmula para a população. Então, essa questão, ele já está te dando a lei de formação. Então, ela é uma questão tranquila. Em que T é o tempo em hora, PT é a população em milhares de bactérias, tá? Então, observa que aquele 40 tá em 40 mil, tá em milhares.
Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será reduzida a um terço, reduzida a metade. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos para cá. Ó. Quero que você entenda que eu tenho P de T, que é a população, é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Turma, entenda comigo, olha só. Essa equação é uma função tipo exponencial. Este cara aqui, ó, é o valor inicial. O cara que multiplica a potência é chamado de valor inicial. Beleza. O que acontece aqui, turma? Eu preciso saber o que vai acontecer após 20 minutos. Só que o tempo está em quê? Em horas. E aí eu preciso transformar 20 minutos em hora. Turma, olha só. Como é que eu transformo de hora para, ou melhor, de minutos para hora? Vamos aproveitar e revisar aqui, ó. Hora, minuto e segundo. Só para a gente aproveitar e revisar. Então, eu posso aproveitar aqui, ó. A gente vai transformar, olha como é que vai ficar. Sempre que eu quiser sair de hora para minuto, ora, uma hora tem quantos minutos? 60. Então, eu multiplico por 60. De minuto para segundo, eu multiplico por 60. O contrário, você divide por 60. Perfeito. Então, o que eu quero nessa questão? Eu quero transformar de minuto para hora. Logo, eu vou fazer o quê? Uma divisão por 60. Então, você vai pegar os teus 20 minutos e dividir por 60. Então, na hora que você fizer isso, ó, cancela esse zero com esse, você vai ter 1/3, porque basta simplificar por 2, 1/3 hora. Ou seja, 1/3 de horas, tá? Turma, 20 minutos é o mesmo que 1/3 de hora. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? P, qual foi o tempo? 20 minutos, mas eu transformei para hora, que é 1/3. Então vai ficar aqui, ó, 1/3 de uma hora é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o tempo, que é 20 minutos, que é 1/3 de hora. Então, turma, olha o que vai acontecer. O P de 1/3 é igual. Esse 3 vai embora com esse 3, simplificando, e vai ficar 2 elevado a 1. Então, vai ficar 40 vezes 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Eu preciso continuar? Não. Já dá para perceber. Turma, se o 40 é o valor inicial e eu estou multiplicando este valor inicial por 2, isso quer dizer que o meu resultado vai o quê? Dobrar. Então, se depois de 20 minutos o meu resultado está multiplicado por 2, quer dizer que ele vai o quê? Dobrar. Ah, Thiago, mas eu não consegui visualizar. Então, resolve até o final. Então, a produção, né? P, ou melhor, população, depois de 20 minutos, chega a quanto? 2 vezes 40 dá 80. E eu sei que em milhares é 80 mil. Turma, entenda. Era 40, saiu para 80 depois de 20 minutos. Isso quer dizer o quê? Que a minha população dobrou, multipliquei por 2. Que eu já sabia daqui, ó. Então, logo, essa população dobrou e eu tenho que marcar o quê? Letra D. A população será duplicada. Então, era mais um entendimento. Eu não precisaria nem chegar até o final da conta. Bastaria eu perceber que no final estava 40 vezes 2. Se 40 é o início, eu estou multiplicando por 2, eu estou duplicando o valor. Beleza? Então, outra questão tranquila, bacana, fácil, é uma questão que vocês não podem perder de jeito nenhum, tá? E para finalizar nosso vídeo, questãozinha também muito fácil, mas você tem que estar atento e conhecer como é que funciona a questão do acréscimo sucessivo. Observa que é uma questão de função exponencial misturada com acréscimos sucessivos, porcentagem. Então, fique atento, turma, que as questões do Enem normalmente vão te exigir mais de um conteúdo naquela questão. Então, você tem que estar aí fera em tudo. Então, bora lá. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria, olha só, no primeiro ano, ou seja, no início de tudo,
Uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. Então, no início de tudo, foram 8.000 unidades. Perfeito. Lembra da função tipo exponencial, valor inicial, multiplica a potência, é aquele meu casinho. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Então, no primeiro ano, aumentou a produção em 50%. Estima-se que, ou melhor, no ano seguinte, né? No segundo ano, não foi no primeiro. No primeiro você tem 8.000 unidades. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Ou seja, todo ano cresce 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T? Então, bora lá. O que eu quero? Eu quero descobrir P de T igual a alguma coisa. Turma, entenda bem. Se todo ano aumenta 50%, turma, eu tenho aumentos consecutivos, sucessivos. E aumentos sucessivos é um multiplicado pelo outro. E uma coisa, turma, aprenda de uma vez isso aqui, ó. Quando eu aumento 50%, é o mesmo que 0,5. E quando você tem um aumento de 0,5, você precisa multiplicar o resultado por 1,5. Esse 1,5 representa o quê? Os 100% que você já tinha, mais o seu aumento de 50%. Então, muito cuidado, você não vai multiplicar por 0,5. Se você multiplicar só por 0,5, você vai calcular o aumento apenas e não o resultado final desse aumento. Cuidado com isso. Se eu multiplico por 0,5, eu calculo apenas o aumento. Por exemplo, eu tinha 100, aumentou 50%, aumentou 50%, mas resultou em quanto? Em 150. Para eu descobrir o resultado geral, eu preciso multiplicar por 1,5. Para descobrir só o aumento, eu multiplico por 0,5. Turma, aí você vai entender comigo aqui o seguinte. Eu inicio com 8.000 unidades. 8.000 unidades. No primeiro ano, permaneceu 8.000 unidades. A partir do segundo, aumentou 50%. Então, eu vou multiplicar por quanto? Por 1,5. No segundo ano, ou melhor, no terceiro ano, aumentou mais 50%. Então, eu multiplico por 1,5 de novo. No outro ano, aumentou mais 50%, então 1,5. E isso vai acontecer até dizer já chega aqui. Beleza. O que acontece? Eu vou ter o seguinte, P de T vai ser igual a 8.000 vezes. Turma, primeira coisa, observa que eu estou multiplicando por 1,5 várias vezes. Então, eu já sei que vai ser o quê? 1,5 elevado a alguma coisa. Ah, Thiago, é elevado a T, igualzinho à primeira questão, só que tem um detalhe. Como você não considera o primeiro ano, ó, porque o primeiro ano ele já deu o valor, que foi de 8.000 unidades. Como eu não considero o primeiro ano, eu considero a partir do segundo, eu preciso elevar a T e subtrair 1, para poder eu tirar o primeiro ano. Então, cuidado com isso. Sempre que eu não considerar o primeiro, eu preciso tirar. Porque no primeiro ano ele já deu que é 8.000. Aí no segundo ano, aumentou 50%. No terceiro ano, mais 50% e assim sucessivamente. Logo, eu tenho esta minha funçãozinha aqui, ó. E eu marco qual letra? Vamos logo marcar. Letra E de eita, tô ficando fera. Tiago, mas eu não sou uma pessoa de muita fé. Eu não acredito assim. Vamos testar. Eu acho que o certo seria P de T igual a 8.000 vezes 1,5 elevado a T. Não tem que multiplicar, não tem que subtrair 1, não. Tá bom. Turma, olha o que vai acontecer. No primeiro ano, P de 1 vai ser igual a 8.000 vezes 1,5 elevado a 1. 1,5 elevado a 1 é 1,5. 1,5 vezes 8.000, isso aqui vai dar 12.000. O que essa função está me dando? Que no primeiro ano eu tenho 12.000 unidades. Isso é verdade? Não. No primeiro ano você tem que ter 8.000 unidades. Então, esta função aqui, ó, ela está equivocada.
Porque nesta função eu não estou desconsiderando o primeiro ano. Agora, olha o que acontece se eu pegar a função verdadeira. P de 1 vai ficar igual a 8.000 vezes 1,5 elevado a t, que é 1 menos 1. Turma, 1 menos 1 dá 0. E qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, P de 1 vai ficar igual a quanto? A 8.000. Então, nesse caso, no primeiro ano, dá 8.000 unidades. Aqui está o quê? Correto. Então, turma, cuidado com isso. Se ele não considerar o primeiro ano como fruto de um produto, eu tenho que tirar esse ano. No caso, você tira subtraindo no expoente, tá bom? Então, galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês arrebentem em funções exponenciais. Não tem como. Não tem como você não se dar bem respondendo questões de vários tipos diferentes e aprendendo aqui comigo, tá bom? Então, te aguardo no próximo vídeo e aproveita, chama aí teus amigos, compartilha com a galera, faz aí todo mundo aprender que vai ser massa demais. Então, forte abraço, beijão pra vocês, até a próxima, tamo junto, fui!